Por isso, é motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor. Estamos vivendo dias difíceis, onde o espírito de enfermidade, ele tem, né, operado. Mas nós que estamos debaixo das asas do Todo-Poderoso, estamos guardados, e nós fazemos menção à palavra de Deus, porque ele diz que nenhuma arma forjada prosperará contra o servo do desvio. Amém? Eu tenho uma palavra a compartilhar com meus irmãos, e eu fiquei buscando no Senhor. E hoje eu recebi assim, sabe? Deus, ele vai dando pistas daquilo que ele quer que a gente, né, que a gente fala. E eu estava há pouco tempo, né, lendo a palavra, buscando no Senhor, fazemos algumas anotações, e eu estava pensando, Deus, o Senhor apenas quer que venhamos nós estar na posição disponível para que assim o Senhor possa nos usar. E eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, meu filho estava na minha frente estudando, e eu também estudando a palavra, lendo a palavra, e eu fiquei escrevendo, e depois eu fiquei mostrando para ele, né, uma página escrita, outra página escrita, eu falei, meu Deus, isso não vem de mim, não tem como, e aí o Senhor vai falando, vai falando, vai falando, digo, é Jesus. Eu estou sendo ministrada nesse momento com essa palavra, mas eu sei que grandes surpresas o Senhor tem, porque a palavra de Deus é viva. Amém? Glória a Deus. Gênesis, no capítulo 50, a partir do versículo 15. Vou começar por esse. José anima aos seus irmãos. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura não nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Desculpe, e porventura certamente ele retribuirá todo o mal que lhe fizemos, que é uma afirmativa, não é uma pergunta. Nós sabemos da história de José. Um jovem que foi primeiro, né, ameaçado pelos irmãos de morte. E Deus interviu naquele momento, porque os irmãos de José tinham ciúmes do relacionamento dele, aleluia, com o pai. E por isso eles atentaram contra a vida de José. Mas, naquele momento, Deus não permitiu que José fosse morto. Havia um plano maligno para que José, né, fosse morto, e dali o pai de José não tivesse mais, né, aquela preferência por José. Mas o que eles não entendiam é que o pai, né, amava sim todos os filhos. Mas José era o filho da velhice. E creio eu que José era aquele que estava mais próximo, cuidando do seu pai. E não há, nós sabemos sim que o nosso Pai, o Senhor, não faz distinção de seus filhos. Não existe, né, um filho preferido, melhor. Existem pessoas que buscam mais e procuram estar mais próximo do Senhor. Mas o homem, sim. E o pai de José tinha essa preferência. Por que será? Porque José era um menino temente ao Senhor. Era filho de sua velhice, era um filho que veio, né, de um amor. Ele, né, falava o que os irmãos estavam fazendo de errado. E um certo dia, José foi surpreendido pelos próprios irmãos e foi jogado em uma cisterna, num poço. E eles tramavam contra a vida de José. Mas o irmão mais velho interviu naquele momento usado pelo Senhor e disse: não, vamos tão somente vendê-los. Vamos tão somente vendê-lo. Olha só, aqueles homens, né, mercadores, passaram justamente naquele momento. Eu quero te dizer que há um escape do Senhor para mim e para você. Talvez você não consiga agora enxergar um caminho. Talvez você diga assim agora, meu Deus, eu estou passando por tanta situação, sabe? Eu imagino aquele povo, né, no deserto, por trás o exército de Faraó, na frente o mar, e agora é o fim. Não, para Deus sempre há um escape. E José é vendido pelos mercadores e vai parar no Egito. Olha só.
E de lá José José viveu muitas, né? Muitas situações, muitas histórias que faziam parte do seu processo de amadurecimento, da sua preparação. Ele foi ali caluniado, ele foi perseguido, porque não tem como alguém chegar num ambiente e não incomodar. Talvez algum de vocês aí, né, estejam passando ou já passaram por uma perseguição, de você pensar assim: poxa, eu nunca fiz nada para essa pessoa, por que tanto ódio? Por que tanta raiva? Sabe, pessoas que nos olham e dizem assim: ah, eu não suporto aquela pessoa. E outras perguntam por quê? Não sei, eu não vou com a cara dela. Uma antipatia gratuita. Já viu isso? É tão somente Satanás mesmo. Por quê? Porque você tem um brilho, aleluias. Você tem algo que incomoda a outra pessoa. Ela não consegue ter e ela não consegue entender. Então, é melhor o quê? É melhor falar mal para essas pessoas. É melhor afrontar para elas, já que eu não posso ser aquilo que ela é. Aleluias. Eu vou denegrir a sua imagem. E foi assim que aqueles homens fizeram. Só que um porém, aqueles homens eram os seus próprios irmãos, né? Imagine só, a palavra já nos adverte que os nossos inimigos sairiam da nossa própria casa. Não tão somente mãe, pai, irmãos, mas aqueles que estão próximos de nós. Porque quem pode nos fazer mal são aqueles que conhecem a nossa rotina, que conhecem a nossa vida. Algumas pessoas, elas podem até apontar, falar mal de você, mas se elas não podem chegar perto de você, serão palavras. E Deus, Ele está vendo e ouvindo aquilo que nós não vemos e não ouvimos, porque nada, e não estamos ouvindo, porque nada fica oculto aos olhos do Senhor. E nessa trajetória de José, ele foi para a prisão, lá no Egito, e ele interpretou um sonho de um dos servos que estava preso naquele lugar. Os anos se passaram e José permanecia firme, independente das adversidades, né? A palavra não diz que José contestou alguma vez dizendo, né? Deus, cadê o Senhor? Eu creio que ele tem orado, clamado, mas não está expresso isso, né? Dizendo que ali ele murmurou contra o Senhor. Não, a palavra vai dizer que quando ele chegou na prisão, naquele lugar diverso, naquele lugar, né, inóspito, o que que ele fez? Ele começou a organizar aquele lugar, aleluia, com a sua unção. Ele começou a tirar toda a sujeira que estava naquela cadeia. E ele começou a pôr em ordem. E as pessoas viam ali o seu comportamento, o seu testemunho, e pensavam: como pode um homem desse encarcerado estar agindo dessa forma? Mas José estava numa prisão física, mas não numa prisão espiritual. E hoje eu quero denunciar essas prisões espirituais que têm impedido que você avance, que tem trazido maldição na sua casa, na sua família, talvez algo que você ainda não tenha descoberto. Mas Deus, Ele nos traz a revelação através de sua palavra. Ontem Deus, ele me deu um sonho, e ele fala muito comigo em sonhos, né? E eu fiquei hoje no decorrer do dia, e eu falei: Senhor, ainda não estava com uma palavra dentro do meu coração. Senhor, me dá uma palavra, fala comigo, porque ele me faz viver. Aleluia. Literalmente a palavra. E eu comecei a sentir, né? Eu já estava sentindo por esses dias uma inquietação na alma, uma agitação, e eu assim, uma tristeza, e eu assim, sendo, meu Deus, de onde está vindo isso? Não, não tenho porquê, eu tenho o Senhor, são ataques espirituais, porque o inimigo de nossas almas, ele quer fazer todo o tempo, ele não desiste, que você se distraia, que você saia da posição, porque você estando fraco,
você fica vulnerável, né? Você estando triste, desculpe, você fica vulnerável. E aí você passa a ser uma presa fácil. Mas quando nós estamos fundamentados na palavra do Senhor, nós conseguimos, né, resistir àquilo que está ao nosso redor, as afrontas, aquilo que tem gerado humilhação, porque estamos na posição. E a palavra de Deus o tempo inteiro nos diz que na nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. E eu fui orar, fui buscar no Senhor, e Deus enviou uma serva amada, uma irmã minha em Cristo, e assim, porque eu sei o caminho, eu sei onde buscar saciar a minha alma. A nossa alma se sacia com a presença do Senhor. Aleluias, com a palavra de Deus. E se formos buscar em outro lugar, a nossa alma continuará sedenta. Nesse final de semana, eu disse: meu Deus, eu tenho feito tantas coisas que eu não tenho passeado, não tenho feito algo. E aí eu saí. Eu disse: não, hoje eu não fico em casa, eu vou sair, vou dar uma volta, vou passear, porque você acaba fazendo, né? Ações de novo, mecânico, tudo isso. Lá que eu falei, não, eu não vou fazer isso. E aí eu consegui sair nesse dia, sair também com a irmã em Cristo, nós tivemos um dia maravilhoso, mas eu fiquei refletindo e fiquei pensando, eu fui olhar o mar e fiquei ali observando e meditando. E eu falei, Senhor, eu vim aqui para esse lugar, estou vendo essa beleza, mas assim, ainda não é isso. E isso foi no domingo, e hoje é terça-feira. E quando foi hoje, eu me derramei nos pés do Senhor, e eu chorei com o Senhor. E o Senhor mostrou para mim o que é que estava na minha alma, algo que eu não sabia identificar. E logo, né, ele me trouxe essa palavra de José. José, esse filho amado do pai, que foi traído pelos seus irmãos, né? Que ele foi vendido para aqueles mercadores, para o Egito, porque o Egito, né? O Egito significa lugar de dor, de escravidão, né? Mas, nesse momento da história, o Egito era uma potência. E o Egito significava um lugar de riquezas, onde ali Faraó habitava. José ali, depois de passar por todas as situações de calúnia, de perseguição, é colocado em um lugar de autoridade, como governador. O faraó disse que somente abaixo dele, aleluias, José estaria. E vemos no decorrer da história de José, vai nos mostrar. No versículo 16, ainda do capítulo 50, a palavra vai nos dizer: portanto, mandaram dizer a Jacó, teu pai, ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, aleluias, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque fizeram mal. Agora, pois, rogaste que perdoe a transgressão dos servos do teu pai. Olha só que palavra forte. Chegaram para José para dizer que o pai dele, antes da morte, rogou para que ele, né, perdoasse os seus irmãos. A transgressão, que significa uma ação de infligir, de violar leis. E aqueles irmãos, eles violaram a lei espiritual, porque eles mentiram para o pai, eles maltrataram José, que a intenção do diabo é como está escrito em João 10:10, é roubar, matar e destruir. Roubar a infância daquele jovem que foi criado longe do pai, longe da família, dos seus irmãos, do convívio com a família, e ainda foi escravizado. Mas olha como Deus trabalha nos mínimos detalhes. Deus, ele pega pessoas totalmente improváveis. Se José fosse criado naquele lugar,
o que seria de José? Eu quero te dizer que Deus ele tem um propósito maior sobre a minha e sua vida. Talvez você não entenda o que está acontecendo com você, mas eu quero te dizer que nada, aleluia, sai do controle das mãos poderosas do Senhor. E essa palavra me chamou a atenção, porque começa dizendo, aleluias, que Jacó ordenou uma ordem, uma ordenança. É um mandato, não quer dizer que é um pedido, foi uma ordem. Aleluia, porque quem estava falando é o Pai. E hoje o Pai está falando comigo e com você, dizendo: perdoa as transgressões dos seus irmãos. E Deus está dizendo para mim e para você: perdoe as transgressões dos seus irmãos. Aleluias. E a palavra também vai nos dizer que ele fala, porque fizeram mal, agora, pois, rogastes que perdoe a transgressão, e agora ele diz, dos servos do Deus do teu pai. Aleluias. Não era Deus daqueles homens ainda, porque eles não tinham uma vida com o Senhor, mas era Deus do pai daqueles homens, do pai de José, era Deus de Jacó. E olha com que sabedoria aquele homem colocou isso. Aqueles irmãos infringiram a lei, violaram, ultrapassaram o limite. Eles descumpriram um mandamento espiritual. A ordem veio do Pai. Mateus 6,14, pois, aleluia, se perdoardes os homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará, pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas de novo, assim também vosso Pai Celeste os perdoará. Aleluias. Ofensa significa abuso, significa um desacato, significa um desrespeito, significa a pessoa desfazer de você. Então, o que eu quero te dizer é que Deus está dizendo é para você perdoar aquele que tem lhe ofendido. Sabe por quê? Quando Jesus estava ali, naquela cruz, sendo ultrajado, humilhado por todos que passavam cuspido, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque Satanás ele veio para cegar o entendimento desse povo. E a palavra vai dizer que é um espírito do engano. Se ele é um espírito do engano, ele engana. Então as pessoas verdadeiramente acreditam que aquilo que elas estão fazendo é certo. A palavra vai nos dizer que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principado, potestade e dominadores. Você não está lutando contra seu irmão, e sim contra demônios. E você precisa ter essa sabedoria com quem você está lidando. E voltando a falar sobre o sonho, o Senhor me mostrou uma pessoa nesse sonho. E no decorrer do dia, aquela tristeza, aquela angústia vinha no meu coração, ao ponto de depois de eu me derramar para o Senhor, era tão somente o Senhor dizendo: perdão, perdão, perdão. E Deus é maravilhoso, porque Ele não deixa nada em oculto. A chave para romper está no princípio. Cumprir princípio, obedecer a ordem que veio do Pai. O Pai ordenou, antes de morrer, dizendo: perdoa, eu rogo-te, as transgressões dos seus irmãos. José estava numa posição de governo com o propósito de servir ao Pai Celestial. Eu quero te dizer que o propósito na minha e na sua vida é servir ao Pai, é ouvir a ordenância, pois Ele está te dando uma ordem nessa noite, aleluias, perdoa. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoa porque a luta não é contra a carne nem contra o sangue. Aleluias. No versículo 21. Agora, pois, não tem mais. Eu vos sustentarei. Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou, seguindo o coração deles, segundo o coração deles. Olha só que coisa maravilhosa. Quando aqueles homens viram que o pai havia morrido, que Jacó já não estava mais, eles pensaram certamente agora José, nessa posição de autoridade, ele vai, né, fazer com que recaia sobre o mal que nós fizemos a ele.
Mas José disse para ele: não temas, porque ele ouviu a ordenância do pai. E veja só, por que o Senhor permitiu que José estivesse naquela posição? Eu quero te dizer que Deus, ele nos dá, ele permitiu que José passasse por todo aquele processo, porque isso ia servir de maturidade, de experiência, para que ele pudesse ocupar o lugar determinado pelo pai, o lugar de autoridade. E veja que coisa esplêndida, ele obedeceu à autoridade, por isso o Senhor colocou ele no lugar de governo. Eu quero te dizer que existem coisas que você ainda não venceu, porque você tem descumprido o princípio espiritual. E hoje Deus, ele nos mostra que a chave para romper é cumprir princípios, é obedecer à ordenância que o Pai deu. Perdoa. E para que nós sejamos perdoados, nós precisamos primeiro liberar o perdão. Gente, não é fácil. Não, não é fácil, mas é possível, é uma escolha. E José disse: não temas, não temas, sabe por quê? Aleluias. Eu ainda vou sustentar você e seus filhos. Assim consolou e falou segundo o coração deles, trazendo paz àqueles homens que eles sabiam o que eles haviam feito contra José. Romanos 12, versículo 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal. Olha só, nós não podemos vencer, não podemos deixarmos ser vencido pelo mal. Sabe, quando a pessoa te afronta, Satanás, ele vai ali te cutucar para que você perca as estribeiras, saia da posição e vá ali debater, vá ali discutir. Ei, Deus, ele está vendo todas as coisas. José teve uma escolha, e a sua escolha foi, em primeiro lugar, obedecer à ordem do pai. Em segundo lugar, no processo da sua caminhada, ele recebeu a instrução para governar. Eu quero te dizer que tudo que está acontecendo comigo e com você está no controle de Deus. Aleluias. José, em segundo lugar, esperou o tempo do Senhor na vida dele. Em terceiro lugar, ele recebeu a autoridade do Pai, por isso o Senhor o exaltou. Tem coisas que você ainda não venceu, volto a falar, porque você tem descumprido princípios espirituais. E as leis, elas foram feitas para serem obedecidas. No versículo 20, vós bem tentaste mal contra mim, José dizendo aos seus irmãos, porém Deus intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia. Aleluias, para conservar muita gente com vida. Veja só que coisa interessante. Vós intentaste o mal contra mim, porém, Deus, quem fez, intentou para o bem. Olha o que Deus fez, para fazer como se vê neste dia. Havia um propósito maior sobre a vida de José. Eu quero te dizer que é um propósito maior entre a minha e a sua vida. E a palavra vai dizer que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse, né? Ele transformou, aleluias, aquela situação, porque o propósito de Deus era conservar muitas vidas, conservar não somente uma vida, mas conservar uma nação. Porque através dos seus irmãos, da família de José, vieram essa nação, uma nação, aleluias. Vieram as tribos de Judá, de Simeão, de Levi, aleluias. Deus havia uma fome naquela terra e Deus enviou José para o Egito, para que ele passasse, para que ele aprendesse como era a administração. Deus estava ali treinando José para ele sentar num lugar de autoridade, para que pudesse conservar o seu povo. Há um propósito de Deus em nossas vidas. Existe um propósito maior do que as nossas questões pessoais. Aleluias. Uma nação saiu de Jacó. E pelo posicionamento de José, aquela nação pôde ser alimentada, porque havia uma fome terrível. O perdão traz a vida e quebra toda a esterilidade e retenção. Eu quero te dizer que nessa noite, através do seu posicionamento, aleluias, através de você ouvir a ordenância do Senhor, toda a esterilidade está sendo quebrada no poder e autoridade do nome de Jesus. E aquilo que você não tinha, sabe, como ter, Deus está entregando hoje na sua mão, sendo você um cumpridor
das promessas, um cumpridor dos princípios espirituais, de ouvir e obedecer a voz de Deus, ele irá cumprir as promessas na sua vida. E hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu quebro toda a retenção na sua vida, toda a esterilidade, aquilo que não estava fluindo, aquilo que não estava acontecendo, uma terra que estava seca, que não dava fruto, receba hoje, em nome de Jesus, a fertilidade dos céus, em nome de Jesus, através desse perdão. Essa semente é o perdão. Libera o perdão em nome de Jesus. Tenha um momento com o Senhor, derrame o seu coração e fala, Pai, tira isso que está no meu coração. E se ainda você não consegue enxergar, ore para o Senhor lhe mostrar onde há uma cadeia ainda na sua vida. A palavra de Deus vai nos dizer, Neemias 13:2, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar a maldição sobre ele. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Aleluia. Eu quero te dizer que esse é o Deus que nós servimos. Aqueles homens, os inimigos dos israelitas, eles contrataram o profeta Balaão para amaldiçoar o povo, mas Deus fez com que as palavras que saíram da boca de Balaão fossem transformadas em bênção. Eu quero te dizer que toda maldição hoje, através do seu posicionamento, está sendo transformada em bênção. Receba essa palavra em nome de Jesus. Porque Deus hoje ele vai quebrar cadeias, ele vai quebrar a esterilidade, ele vai quebrar a retenção. Existe uma situação que tem trazido uma maldição hereditária na sua vida, uma cadeia geracional. Olha só o que aconteceu com José. Só naquele momento que ele declarou a palavra que iria conservar e queria alimentar todos, uma cadeia foi quebrada na vida de José. E todo aquele povo puderam ter uma vida abundante. Ele estava numa posição de governo, mas ainda havia uma dor no coração de José. Sabia? Mas naquele momento, olha só quanto tempo se passaram, algo que estava ali dentro dele, ele não era uma pessoa ruim, mas era algo que ele ainda não enxergava. Mas o pai, com toda a sabedoria, já advertiu, ei, filho, é uma ordenança. E ele ouviu aquela ordenança. E por isso aquele povo, ele foi conservado. E José continuou no lugar de autoridade. E José continuou achando graça diante de Faraó. Porque depois dessa situação, ele pôde levar o pai dele para ser enterrado na terra de Canaã, em uma terra de herdade onde Abraão havia preparado um lugar para que o povo fosse sepultado. Eu quero te dizer que Deus já preparou todas as coisas, até no momento ruim, no momento do seu choro. Ele vai trazer abundância, ele vai trazer fertilidade à sua terra. Em nome de Jesus. Vamos orar essa palavra. E que hoje, Deus ele te leve naquele momento onde uma palavra foi liberada sobre a sua vida, uma palavra de maldição, porque Deus hoje vai quebrar essas cadeias e vai transformar toda a maldição em bênção, através do seu posicionamento, e que você possa liberar perdão, essa pessoa que sobre a nossa vida. Meu Deus, aqui há pessoas, meu Pai, que estão com a vida, meu Pai, sem produzir. Meu Deus, em nome de Jesus, porque é uma cadeia, uma falta de perdão, e Satanás tem se alimentado por essa legalidade. Mas agora, em nome de Jesus, nós colocamos no nosso coração diante de Ti, clamando o Seu perdão. Pai, perdoa, nos perdoa por palavras que saíram dos nossos lábios, nos perdoa por ter sido intransigente, meu Pai, nos perdoa por muitas vezes queremos nós nos vingarmos, mas a tua palavra vai dizer que a vingança pertence ao Senhor, porque o Senhor é justo, e a tua palavra nos diz que só vencemos o mal com o bem, em nome de Jesus Cristo. Então nos ensina, Pai, a estar munido da verdade, para entrar nesse campo agora e arrancar das garras de Satanás tudo aquilo que ele nos roubou, tudo aquilo que tem causado resistência para que a gente não avance, caia por terra agora em nome de Jesus, porque no mundo espiritual nós liberamos o perdão àqueles que nos ofenderam, àqueles que nos perseguem, porque sabemos que a justiça, a nossa justiça vem do Senhor. Senhor Deus, também quero colocar diante do Senhor, meu Pai, todas as pessoas que estão com problema na sua saúde, que esse espírito de enfermidade tem agido nesse momento, meu Pai, por causa da legalidade que o teu povo deu, com tantas festas,
com tantas coisas obscenas, com tanta profanação do seu nome. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia dos seus filhos e filhas, porque o Senhor disse que se houvesse alguém na posição, que se arrependesse, que pedisse perdão, e eu te peço perdão pelos meus pecados, pelo pecado da minha família, da minha geração, pelo pecado desse povo, dessa terra. Perdoa, que o Senhor fiel, Pai, para perdoar, e que o Senhor vai sarar a nossa terra. Então, sara agora, sara a nossa casa, a nossa família, visita os hospitais, visita aqueles que estão enfermos, eu coloco diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus, e clamo pelo teu perdão. Tem de misericórdia, meu Deus, e derrama agora, meu Pai, a sua vida, meu Deus. Em nome de Jesus, nós nos munimos da palavra, porque o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores físicas e espirituais. Em nome de Jesus. E eu desligo toda ação maligna, todo espírito maligno de enfermidade que tem causado dor. Em nome de Jesus, seja desligado aqui na terra, seja desligado nos céus. Em nome de Jesus. Também desligo, meu Pai, todo pecado geracional que causou essa cadeia, a falta de perdão, pessoas que olham para outras sem mesmo saber o porquê odeiam as outras, caiam por terra agora, em nome de Jesus, todo esse sentimento de ódio, e que elas sejam visitadas pelo seu amor, pelo perdão restaurador, que eles possam, nesse mês, que é um mês profético, colher montões, que a sua vida seja inundada pela abundância do Senhor, cada área de suas vidas, que haja um renovo, em nome de Jesus, que haja a provisão vinda do céu e que todos possam ver que nós servimos ao Deus poderoso, aleluias, ao Deus de Jacó, e que todos nós hoje venhamos ser visitados por esse poder, em nome de Jesus. Amém? Eu ligo essa oração aqui na terra, que seja ligada nos céus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Eu quero pedir que vocês deixem aqui o seu gostei e compartilhem essa palavra. Seja um propagador da palavra de Deus aqui na terra, porque existem pessoas do seu contato pessoal que precisam ouvir essa palavra. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridas, Amém. abençoe. Deus é fiel, né? Eu recebi